Pronto. Pronto, pastor. Ok. Bom dia, que bom estarmos juntos em mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Prazer em estudar a Palavra de Deus, prazer em estar junto com você para adorarmos a Deus, para glorificarmos o nome do Senhor. É Deus quem nos dá a sua palavra, e esta palavra que nos edifica. E edificados pela palavra, possamos viver a realidade do Evangelho de Jesus Cristo, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando o nosso ser para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos apresentar a nossa vida a Deus em oração? Curva a sua cabeça aí onde você está, você que está aqui comigo no Zoom, você que está no YouTube, você que está agora meditando e pronto para ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar por você, orar por sua vida, para que Deus desvende os nossos olhos a fim de contemplarmos a maravilha da lei do Senhor. Oremos então. Pai querido, muito obrigado por teu amor. Muito obrigado porque as misericórdias se renovaram nesta manhã. Muito obrigado porque o teu amor é sempre eterno. E o Senhor tem estendido as suas mãos sobre nós. Muito obrigado pela Igreja Batista em Luiz Correia. Seja aqui, ó Deus, no centro, lá no Cearazinho, os irmãos no Coqueiro, aonde estiverem, o Senhor estenda as suas mãos para abençoar. E alguns outros, ó Deus, que em outros lugares nos acompanham através das redes sociais. Eu rogo a Ti que a graça, que o amor e que a misericórdia de Jesus estejam presentes nesse dia e que esse domingo seja um dia marcante de graça e de cuidado de Deus. Que possamos renovar dia a dia a nossa fé, o nosso amor e vivermos, ó Deus, na esperança e na certeza da volta de Cristo. Dirige-nos para que possamos te obedecer, pois colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom podermos ter a certeza de que Deus nos ouve. E, sendo ouvidos por Deus, compartilhar desta palavra com os amados. Meus queridos, quero lembrar a você que nós estamos no livro de Atos, o livro que conta a história da igreja, como nasce a igreja. Para entendermos este livro, nós precisamos perceber como um todo. Um grande risco que temos na palavra é quando começamos a querer separar ou segmentar a Bíblia, perdendo a noção do todo, perdendo a noção do primeiro ouvinte. Eu quero lembrar, então, que quem escreve Atos é Lucas, é um livro, é o único livro do Novo Testamento escrito por um gentil. Ele está endereçado, primeiramente, a Teófilo, então é uma obra completa, nós não podemos separar. Logo no capítulo 1 e 2, eu tenho lembrado que ele estabelece os princípios que vão dirigir a nossa vida no livro de Atos. O primeiro princípio que ele vai estabelecer, que além do senhorio de Cristo, de tudo que ele já estabeleceu no livro, no Evangelho de Lucas, agora olhando para a igreja, estabelece a missão da igreja. E a missão da igreja é uma missão de levar o Evangelho, de testemunhar a toda a criatura, lá em Atos, capítulo 1, verso 8. A igreja fica ali 10 dias aguardando a descida do Espírito Santo, que ocorre no dia de Pentecostes, no dia em que eles estavam reunidos para celebrar a festa da colheita, a festa do Pentecostes. E isso está registrado em Atos, capítulo 2, até o verso de número 36. Nós percebemos ali que Deus capacita a sua igreja. Então, Deus dá a missão da igreja, Deus capacita a igreja. E do verso 37 ao 47 é um resumo da vida da igreja. Tudo isso está
resumido nesses 2 capítulos. E, a partir de então, nós começamos a ter o desenvolvimento da história da igreja, de como Deus trabalha a formação da igreja, desta igreja que chegou até nós, desta igreja que é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu repito um princípio que tenho defendido ao longo dos dias nos nossos estudos aqui. A ordem de Cristo não é simplesmente evangelizar, é fazer discípulos. E fazer discípulos que juntos vivam o reino de Deus. Fazer discípulos é plantar igrejas. Porque plantar igrejas é mais importante do que evangelizar. Porque a igreja, o evangelho vai de geração em geração. Foi através da história daquela igreja e de tantas outras que o evangelho chegou até nós. A igreja de Cristo vai prosseguindo e nós chegamos agora no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Se você tem uma Bíblia aí, tem um acesso ao texto bíblico, você pode abrir agora para acompanhar durante este estudo, durante os próximos minutos, o tempo em que estaremos juntos para estudar a palavra do nosso Deus. Nós vamos trabalhar alguns princípios. Primeiro, o princípio da ordem de Deus. Depois, nós vamos trabalhar sobre o princípio da oportunidade, aproveitando as oportunidades. O evangelho alcançando os diferentes. O evangelho alcança a família. E vamos concluir fazendo uma reflexão sobre que a presença da igreja no mundo altera ou ameaça os sistemas financeiros fundamentados no pecado. Essa aí vai ser uma reflexão final. Lembrando, então, que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Nesta segunda viagem missionária, Paulo leva junto consigo a Timóteo, além de Silas, que o acompanhou na volta de Jerusalém até a cidade de Antioquia, e agora vão sair de Antioquia para uma segunda viagem missionária. O entendimento que se tem é que esta viagem tem como direção a Ásia, a partir do sul da Galácia, por onde ele passou a primeira vez, e vai para a Ásia. Só que Deus interfere no projeto de Paulo. Ele está na cidade de Troade, e na cidade de Troade, eu quero que você acompanhe agora o Atos 16, verso 6. Vou ler do verso 6 até o verso 9. Tá bom? Encontra aí a palavra, porque é bom olharmos na Bíblia. Atos 16, de 6 a 9. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado a Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O primeiro aspecto que vamos trabalhar nesse capítulo de hoje é a direção de Deus. Há muito tempo aprendi de um pastor que melhor do que trabalhar para Deus é trabalhar com Deus. Quando fiz um curso muito legal de discipulado, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, eu recomendo que você mergulhe nesse caminho também, há alguns princípios, e um deles é: descubra o que Deus está fazendo e se una a Ele. Fazer a vontade de Deus é extraordinário, mas fazer a vontade de Deus plenamente é melhor ainda. Às vezes estamos entendendo o que Deus quer que façamos e começamos a correr nessa direção. E o princípio, o desejo, não está errado. Porém, Deus tem outro fato ou outro ato para a sua vida. Você já parou para pensar e para ouvir Deus se a direção que você está seguindo, mesmo sendo dentro da sua igreja, dentro do caminho, é a direção que Deus deseja que você prossiga? Já pensou nisso?
Essa é uma questão para reflexão pessoal. Pois Paulo tinha feito uma primeira viagem missionária. Estava numa segunda, obedecendo a Deus. Deus o chamara para ser missionário, para ser apóstolo. Ele estava atendendo Deus. Mas agora Deus, algumas vezes, na narrativa que lemos, o próprio Espírito de Deus vai estar claramente impedindo Paulo de pregar, de prosseguir. É a primeira vez, por exemplo, que nós vamos ver o Espírito de Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia, no final do verso 7, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Porque mostra a divindade, mostra que Deus e Jesus e o Espírito são um só. Aqueles que gostam de questionar a realidade da Trindade, a Bíblia diz só nesse texto, né? O Espírito Santo impediu de pregar, depois ele vai dizer no verso 7, o Espírito de Jesus. E depois ele vai perceber uma visão. A visão agora é: passa a Macedônia e ajuda-nos. As outras cidades não precisavam do Evangelho? Claro que sim. Deus, porém, que agora ia um pouco mais adiante. A região da Ásia não fica sem ser evangelizada. Éfeso é na Ásia. As 7 igrejas do Apocalipse estão na Ásia, e provavelmente o apóstolo João também pastoreou aquela região. Mas Deus está querendo, nessa hora, que se vá a Macedônia. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. E discernir qual é a vontade de Deus passa por um relacionamento com Deus. Quero fazer um adendo aqui sobre o assunto de sonho, uma visão e um sonho. Muitas vezes alguém me procura para ver, ou me procura para compreendermos juntos sobre esta perspectiva de sonho. Deus fala através de sonhos. Eu quero deixar só uma observação. Você já viu que sonhos sempre aparecem quando alguém está querendo desobedecer a Deus? Note aí claramente. Sonhos aparecem lá com Nabucodonosor, na Pérsia, quando não obedecem a Deus. O sonho aparece com Faraó, que não obedece a Deus. O sonho aparece a José quando está querendo fugir. Deus aparece em sonho a José quando esse está querendo fugir. Agora, Paulo está indo numa direção diferente da vontade de Deus. Deus sempre vai falar com o seu povo. Fala primeiramente através da palavra, de outras pessoas. E algumas vezes, quando estamos totalmente fora da vontade de Deus, assim eu creio, Deus se revela também pessoalmente através de sonhos. Agora é interessante que tem muita gente tendo sonho para os outros e não sonhos para si mesmo. Ok? Vamos voltar então ao texto. O que está claro aqui nesse texto é que Deus tem a direção da sua obra. A igreja do Senhor é do Senhor, e não do pastor, não de alguém, ela é do Senhor. A plantação e o cuidado da igreja estão sob a vontade e direção de Deus. Jamais podemos querer impor ou propor a nossa vontade, o nosso desejo e fugir da direção de Deus. Por isso, há uma necessidade clara de uma sintonia, de um entendimento, de um relacionamento com Deus. Então, em Atos 16, do verso 6 ao verso 10, nós temos exatamente isso. Deus traça a rota. Deus vai dizer, é para a Macedônia. E é interessante o que é a Macedônia. A Macedônia é uma colônia de domínio romano, no meio de uma cultura grega. No meio de uma cultura grega. Paulo já estava começando a trilhar entre caminhos de igrejas mais conhecidas com o judaísmo, com aquilo que lhe era seguro. Quando Deus manda Paulo, pede a Paulo que vá para a Macedônia,
Deus está tirando, de alguma forma, Paulo de uma situação confortável, de uma zona de conforto. Para obedecer a Deus, nós precisamos, grande parte das vezes, sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que nós dominamos, responder perguntas que nós mesmos propomos, ou fazer algo que nós achamos ser aqui que nos asseguramos. Nós precisamos abrir mão disso e depender de Deus. Sair da zona de conforto não é fácil, porque nós começamos a entrar em caminhos que não estamos habituados. Sair da zona de conforto, nós estamos nos expondo. E eu quero convidar você a se expor, mas se expor à vontade de Deus. Exponha sua vida à vontade de Deus. Abra ao Senhor. Ainda que isso leve você por caminhos diferentes dentro da palavra do Senhor. Nessa rota que nós temos segura de caminhar há tanto tempo dentro da mesma jornada. Com uma expressão aí da turma de administração e de marketing. Vamos pensar fora da caixa. Né? Abrir o nosso coração para Deus conduzir a nossa vida. Porque a ordem é de Deus. Vamos continuar a partir do verso 11. A partir do verso 11, Paulo chega na cidade de Filipos, que é uma cidade grande, uma cidade onde muitos e muitos policiais ou soldados aposentados de Roma iam morar nessa cidade. É uma cidade de colônia romana, dentro ali de uma área que a gente tem da Macedônia, né? E, inclusive, o nome de Filipos é um nome que é dado depois que os romanos dominam a região. Paulo chega ali para pregar o evangelho. Vamos olhar a partir do verso 11? Atos 16, 11. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentado-nos, falamos às mulheres que havia se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fizeram esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos constrangeu a isso. Vamos olhar para esse texto agora? Deus nos manda aproveitar as oportunidades. A rotina de Paulo era chegar em uma cidade e pregar primeiro na sinagoga. Lembram disso? Primeiro Paulo ia na sinagoga, pregava, quando alguém que não lhe dava ouvido, ele ia a outro lugar. Mas fica bem claro no texto que esta é uma colônia romana. E, sendo assim, não tem sinagoga. Para se ter uma sinagoga em uma cidade não judia, era necessário ter, no mínimo, 10 homens. Homens, isso mesmo. Nós encontramos Paulo à beira de um rio, em um local conhecido, provavelmente nas cercanias da cidade, onde as mulheres se reuniam para orar. Esse parece ser uma situação diferente. Lembra que as mulheres não eram valorizadas? Quem valoriza as mulheres é justamente o cristianismo. Acho interessante que hoje há muita acusação dizendo que os evangélicos são machistas. Não conhecem o evangelho e não conhecem a história. Jesus se dirige às mulheres. O evangelho vai romper barreiras e vai chegar até as mulheres. Até mesmo no dia da ressurreição de Jesus, primeiros a contemplar a ressurreição foram as mulheres. Então, nós vamos encontrar aqui
Paulo falando às mulheres que começam a ouvir. Eu preciso lembrar algumas coisas. Primeiro, foi lá que a oportunidade surgiu. Às vezes, quando vamos começar uma igreja, às vezes, quando nós vamos pregar o evangelho, já temos em nossa mente como começar. Mas abra o seu coração. A igreja do Senhor precisa ter o coração aberto para ver aonde as portas se abrem. O caminho nunca é fácil, verdade? Quando nós olhamos aqui em Filipos e depois na carta aos Filipenses, que eu recomendo a leitura durante esta semana, nós vamos perceber que a vida de Paulo em Filipos foi muito difícil. Ele passou ali provavelmente menos tempo do que gostaria. Nós vamos encontrar isso na vida de Paulo. Mas o tempo em que ele estava ali, ele aproveitou a oportunidade para evangelizar. Não há sinagoga, as pessoas se reúnem na beira do rio, foi lá que ele foi pregar. Precisamos, então, estar muito claro isso diante de nós. Primeiro, a ordem de Deus. Mandou que ele fosse a Macedônia, e ele chegou em Filipos. Mas ele não ficou em Filipos esperando Deus dar uma ordem, vá a tal lugar. É nítido que ele vai até o lugar de oração, né? E está ali apresentando a palavra de Deus. O texto, nós saímos para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, ali ao redor da cidade. Até porque nós vamos perceber depois que dentro da cidade havia cultos pagãos muito fortes. Talvez eles não permitiam a oração ali, mas no rio, fora da cidade, havia um lugar de oração. Vamos estar atentos a isso? Vamos descobrir aonde as portas estão se abrindo, onde nós temos a oportunidade de anunciar o evangelho. Quando Deus nos envia a um lugar, precisamos ter o coração sensível. Essa é a verdade. A segunda coisa dessa aproveitar a oportunidade, não coloque barreiras. Um judeu cristão poderia colocar barreira, não vou falar a mulheres. Porém, ele fala a quem deseja ouvir. Olhe ao seu redor e veja quem Deus está colocando com aquele a quem você pode falar do evangelho. Não deixe as portas que se abrem sem atendimento. Lídia vai estar atenta, porque nós aprendemos mais uma coisa nesse texto que lemos. Quando nós vemos no verso 14, diz assim, na última parte desse verso, o Senhor lhe abriu o coração. Qual era a responsabilidade de Paulo? Pregar. Deus deu a direção? Deu. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo procurou o lugar e pregou o evangelho. Agora, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? Saiba disso. Você e eu, nós precisamos ir aonde Deus manda. Porém, quem vai abrir o coração da pessoa é Deus. Nós precisamos pregar o evangelho e este evangelho vai encontrar corações. Corações que podem ser abertos para ouvir a palavra do Senhor. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Lembro-me de um dia, estava viajando, na época eu morava na cidade de Itapecuru-Mirim. Peguei o ônibus para ir a São Luís. Um jovem sentou do meu lado, ainda hoje lembro o nome dele, Zacarias. Sentou do meu lado e nós começamos a conversar sobre o evangelho. Ele não iria a viagem toda, saltou no meio da viagem. A nossa conversa demorou aproximadamente 40 minutos. Ele estava ao meu lado, na poltrona ao lado. Desceu do ônibus,
Passou algum tempo, nunca mais tinha encontrado aquele jovem. Um dia, caminhando em uma praça, lá na minha cidade, ele me chama, lembra de mim? E eu confessei não. Ele disse, se identificou, olha, eu sou aquele jovem, Zacarias, a quem nós conversamos naquela viagem. Que bom, o que você fez? Ele, desci, fiz o que tinha que fazer, fui a uma igreja, entreguei a minha vida a Cristo, estou servindo a Cristo, agora eu sou um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Foram as duas únicas vezes que eu encontrei aquele jovem, mas eu pude aproveitar a oportunidade. As oportunidades se abrem nos lugares inesperados. Compartilhe da palavra de Deus. Essa é o caminho para nascer uma igreja. Nasce uma igreja. De onde nasce uma igreja? Que é o tema da lição de hoje. Nasce obedecendo a ordem de Cristo. Nasce aproveitando as oportunidades. E agora, não vou ler todo o texto, mas vou indicar a leitura do verso 16 ao verso 18. E esse verso 18, até o verso 18, narra a história de uma jovem adivinhadora possessa pelo demônio. Agora, Paulo vai expulsar esse demônio. Diz assim o verso 18, no final, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Paulo agora vai anunciar o evangelho, não mais às mulheres. É interessante que ele continua indo na oração, e quando ele ia para o lugar da oração, essa jovem adivinhadora, que dava muito lucro aos seus donos, pensa que esse negócio de horóscopo dá lucro agora? Dá lucro para o vendedor de jornal, para o cara da rádio, né? A tentativa de adivinhar o futuro. Todos nós gostamos de querer controlar as coisas. Essa é uma promessa que o diabo faz lá no Jardim do Éden. Lembra? Quando ele propõe a Eva, você se tornará igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. O homem desejando ser conhecedor de todas as coisas e controlador de todas as coisas, naquela época levou Eva a desobedecer a Deus. Essa mesma tentação, essa mesma provocação de pecado está diante de nós. O desejo de querer conhecer as coisas além do que da nossa realidade. Querer ser igual a Deus. Porque quem sabe o meu futuro? Quem sabe o seu futuro? Deus. Quando você vai, através de qualquer que seja o sistema, qualquer que seja a sua crendice, qualquer que seja, tentar descobrir o futuro, você vai querer se tornar igual a Deus. Eu lhe dou um conselho aqui. Conselho de Atos 118, verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Aquela mulher, então, dava lucro. Porque assim como hoje, que alguém está pagando ali para ler sua mão, para fazer qualquer coisa, as pessoas pagavam. Mas o texto mostra que a origem dessa ideia de adivinhar as coisas não é uma origem bíblica. Hoje, até dentro da igreja, nós temos gente querendo adivinhar as coisas, chamando isso de profecia. Profecia, algumas vezes, eu acho muito estranho. Primeiro, alguns confundem desejos com profecia. Mas assim, olha, eu profetizo bênção na sua casa, eu profetizo que Deus vai lhe cuidar. Esse é o desejo do meu coração. Que você seja abençoado, que a sua família seja próspera. E esse desejo vai estar sempre no meu coração. Eu não preciso dizer que é uma profecia para tentar dar uma espiritualização ao desejo do coração de quem serve a Deus. Então, não precisa travestir de uma revelação especial de Deus para dizer, meu irmão, eu desejo que Deus abençoe a sua família, porque esse é o meu desejo sincero. Eu desejo que a sua família se renda aos pés do Senhor. Outros querem controlar e confundem aí a adivinhação com profecia. Começam a querer adivinhar o futuro do outro. Então, esteja atento, porque isso não tem origem divina. Mas o impacto aqui
é que o Evangelho de Jesus alcança ou chega a pessoas diferentes. Aquela mulher é, então, liberta. O Espírito sai. O verso 19 diz assim, no Atos 16, quando os donos da jovem, porque o demônio escraviza, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com a jovem, perceberam? Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com as pessoas que procuravam a jovem. A Bíblia diz claramente que o que pereceu para eles? A esperança do lucro. É a vida que tem a sua estrutura financeira baseada no pecado. Daqui a pouco falarei mais sobre isso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo alcança pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Sempre seremos diferentes. Mas esse diferente não nos torna com valores não cristãos. Hoje, há uma campanha de valorizar o diferente, mas de entender que eu não posso apresentar os valores cristãos a esse diferente. Nós somos diferentes em sexualidade. Sim, Deus criou homem e mulher os criou diferentes. Nós somos diferentes em nações. Cada um nasce em um país diferente. Nós somos diferentes na nossa DNA. Apesar de que de um só Deus fez todas as raças, como Paulo mesmo vai tornar claro no discurso no Areópago, diante de todas as questões filosóficas, especialmente dos estoicos, dos epicúreos, que eram filósofos materialistas da época, e ele vai dizer, em Deus veio todas as raças. Mas nós somos diferentes em raças, somos diferentes em cor. E essa questão não apresenta nenhuma diferença para Deus como alvos do amor de Deus. Agora, é bem claro, e o texto nos mostra isso, que nós não podemos servir aos dois senhores, que é Cristo quem liberta, homem e mulher, é Cristo que liberta escravos e livres, empregados e patrões, é Cristo quem liberta, independente de raça, tribo, povo, língua e nação. O Evangelho agora, na Macedônia, não mais dentro do contexto judaico, liberta pessoas, liberta a mulher, que não era daquela cidade, mas que ali estava vivendo para divulgar ou para trabalhar. Liberta esta outra jovem, que agora está livre deste cativeiro. O Evangelho de Jesus Cristo não se limita a isso. A igreja que nasce é uma igreja, no sentido bíblico da palavra, sem acepção de pessoas. Você pode chegar a Cristo. Deus ama a todos nós. Deus diz claramente que nós podemos vir ao Senhor. Mas olha só, não brigue comigo agora. Você não pode vir ao Senhor como você está. Você só pode vir a Deus quando houver arrependimento do seu pecado. Ao coração contrito não desprezará, ó Deus. Há necessidade de arrependimento e fé para participar do corpo de Cristo. Aquela mulher foi liberta do seu pecado. Você pode ser liberto, porque Jesus Cristo vem trazendo esperança e trazendo amor à nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós queremos traduzir ou transformar todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias em dor, em ira. Queremos apontar para outras pessoas para que essas sejam culpadas da nossa vida. Queremos causar medo.
Alguns caminham para a promiscuidade, outros para as drogas, sejam lícitas como a bebida, que estão destruindo sua própria família, sejam ilícitas como crack, maconha, cocaína. Alguns outros caminham para a pornografia. Deus libertou aquela mulher através de Paulo e Silas. Deus liberta a sua vida, porque o Espírito de Deus pode alcançar o seu coração. A palavra de Deus, o amor de Deus, alcança qualquer pessoa. Não tenha vergonha. Entregue a sua vida a Cristo. Deus vai conduzir a uma novidade de vida. A igreja que nasce obedece à ordem de Deus. A igreja que nasce aproveita as oportunidades. A igreja que nasce é uma igreja para os povos diferentes. Há uma quarta e último aspecto da igreja que está nascendo, que essa igreja pode ser a sua igreja, pode ser a sua vida, e que são as marcas da igreja de Cristo para hoje. Paulo e Silas são presos. E ali na prisão, injustamente, eles começam a agir de forma diferente, porque o crente tem na sua marca louvor a Deus. Em Efésios, no capítulo 5, dos versos 18, 19, 20 e 21, nós entendemos como é o padrão de vida de alguém cheio do Espírito. Efésios 5, 18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí o verso 19 mostra da vida cheia do Espírito, cantando entre vós com cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais. E o verso 20 vai dizer, dando graças a Deus por tudo. Olha o que acontece com Paulo e Silas nesse texto. Eles não estão falando do que não vivem. Eles são presos injustamente por estar pregando o evangelho. E aí uma lição para mim e para você. Pregar o evangelho, viver as verdades de Cristo, não lhe dão nenhuma garantia de que você não terá sofrimento e perseguição. Só que a diferença em quem está obedecendo a Deus é que, ainda que venha perseguição e sofrimento, há louvor e gratidão. Por quê, pastor? Porque estamos fazendo a vontade de Deus. E quando se está fazendo a vontade de Deus, ainda que em lugar de dormir com um travesseiro macio, a sua cabeça esteja reclinada em uma pedra, você tem certeza de que Deus está cuidando da sua vida. À meia-noite, depois de tudo isso, no verso 25 vai dizer assim, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Deveriam pensar mais ou menos assim, esses crentes são doidos. Eu vou usar crentes ou cristãos, que eles já haviam sido chamados. Esses cristãos são doidos, apanharam, levaram surra, estão aqui amarrados, presos, e estão cantando. Consciência ou certeza de que Deus está dirigindo todas as coisas. Acontece algo extraordinário, porque Deus cuida da nossa vida quando, em lugar de reclamarmos, louvamos. E aí vai um princípio para a gente. Pare um pouquinho de reclamar e comece a louvar. Pare de querer ver as coisas como você gostaria que fosse e perceba como Deus está fazendo que seja estas coisas. Aí acontece algo extraordinário, um terremoto, as portas se abrem. Quando as portas se abrem, todos poderiam fugir. E naquela época, a lei era o seguinte, se o carcereiro está tomando conta e o preso foge, é vida por vida. O carcereiro deveria ser morto no lugar do prisioneiro. Por isso, o carcereiro, já temendo ser morto pelas autoridades, resolve tirar a sua própria vida. Porque o desespero, o desconhecimento de Deus e tantas outras coisas nos levam a soluções que parecem fáceis, mas são falsas. A maioria das soluções fáceis não são fáceis, são falsas. Precisamos ir para a solução adequada.
percebem que todos estão ali. Porque em Cristo Jesus nós não precisamos fugir, nós já somos livres. Você não precisa fugir de cidade para melhorar de vida. Você já é livre. Você não precisa fugir do seu trabalho para melhorar de vida. Se você está em Cristo, lá você é livre. Você não precisa fugir do seu casamento. Está com tanta dificuldade no meu casamento. Eu vou mudar porque a vida vai melhorar. Em Cristo Jesus somos livres. E é em Cristo que as coisas vão acontecer. Aquele homem coloca a própria espada na sua garganta. E aí, Paulo diz, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Então, ele faz a pergunta do verso 30, eu vou ler verso 30 até o verso 33, e depois nós vamos aplicar tudo isso à nossa vida. Verso 30, depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Com todos os seus, manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Já viu o processo de conversão da família? E a nossa última observação é que uma igreja que nasce é uma igreja para alcançar toda a família. Quando olhamos na primeira expressão, lá de Paulo visitando a cidade, encontrando Lídia, verso 15, depois de ser batizada, Atos 16, 15, ela e toda a sua casa fez esse pedido. Toda a família agora se converte ao Senhor. E eu queria que você olhasse para um pouquinho além da declaração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você já viu esse verso em alguns cartazes? Já. Na minha casa, eu cresci com um quadro em casa tendo este verso. Meu pai, então, servo do Senhor, com o desejo de ter toda a sua família servindo a Deus. Ainda não somos todos. Tem irmãos que não são cristãos, mas precisamos, e ainda creio que a palavra de Deus vai adiante. Porém, não pare no verso de número 31. Olha o verso 32. Diz assim, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. A conversão do carcereiro não ocorre naquela hora em que ele está para tirar a sua própria vida. Aquela hora ocorre a indicação do caminho, crê no Senhor Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Paulo, então, vai passar aquela noite toda, que começou com louvores na prisão, agora na casa do carcereiro, pregando a palavra, para que você torne eficiente o seu desejo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você precisa pregar o evangelho à sua casa. É preciso que o evangelho seja pregado à sua família. Não há aqui nenhuma indicação de que uma pessoa crendo, então Deus vai cumprir essa promessa e todo mundo vai se converter. Mas a indicação clara de que para a família, para o carcereiro e para todos nós, é crer em Cristo o caminho da salvação. Mas para crer em Cristo, olhe o verso 32, pregaram a palavra de Deus. O evangelho de Jesus, a igreja que nasce, precisa pregar este evangelho às famílias. E pregando o evangelho às famílias, a todos vão ouvir a palavra do Senhor. E lá, toda a família entregou a vida a Cristo. Houve o batismo. E se cumpriu aquele texto
que Jesus disse que faria, e ele faz através dos seus servos. O texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceiar é sentar à mesa para dividir o seu alimento. O carcereiro abriu as portas da sua casa para o que algum tempo depois era o prisioneiro. Jesus abriu a porta das celas, mas quem abriu a porta da casa foi o dono da casa, foi o carcereiro. Jesus abriu a porta porque Paulo era um homem livre pelo próprio evangelho. Porém, para que o evangelho pudesse chegar à sua casa, Lídia abriu a porta da sua casa e convidou, então, os apóstolos missionários a estarem com ele. O carcereiro abre a porta das suas casas, porque ele diz assim no verso 34, então, levando para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Entrou, sentou à mesa e ceou com eles, participou da comunhão com eles. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aí a gente já vai entender o que, como eu mencionei no começo, o que estava lá em Atos, capítulo 2, de 37 a 47. Todos os dias, de casa em casa, no partir do pão, nas orações. Quando ele se converte, vai logo dividir, compartilhar. O evangelho sempre nos leva a compartilhar da palavra do Senhor. Abra sua casa para se pregar a palavra de Deus. Faça do seu lar, da sua família, um local onde o evangelho possa se propagar na sua vizinhança. E dá um pequeno grupo, um encontro de evangelismo, não só para comer. A refeição só veio depois da pregação da palavra. Vai uma dica aí para você. Convida alguém para um almoço, compartilhe a palavra antes, ore, tá bom? E depois, juntos, desfrutem desse momento de comunhão. Coloquei o tema de hoje, uma igreja que nasce. Uma igreja que nasce vem da ordem de Deus. Uma igreja que nasce aproveita as oportunidades. Uma igreja que nasce leva povos diferentes. Uma igreja que nasce leva o evangelho para alcançar toda a família. Quanta coisa nós aprendemos hoje. Mas, conforme prometi, quero fazer um comentário de aplicação sobre o final. Porque muitas vezes eu quero dizer para você que a chegada do evangelho vai lhe dar prejuízo financeiro. Já pensou nisso? Aqueles homens ganhavam dinheiro através da adivinhadora. Perderam, então, a sua fonte de renda porque ela entregou a vida a Cristo. Se a sua vida, se a sua fonte de renda está comprometida com o pecado, com aquilo que você sabe que não agrade a Deus, comece a orar pedindo a Deus que Ele dê uma nova oportunidade para compartilhar, para sustentar a sua família. Eu sei que esse sustento é bom, mas eu quero dizer para você que Deus sustenta a sua família muito melhor do que os caminhos propostos pelo pecado e pela destruição do lar. Quero compartilhar a experiência de alguém que conheci. Compartilhei do Evangelho, entregou a sua vida a Cristo, e esta pessoa era distribuidor de bebidas na sua região, o maior distribuidor daquele segmento de bebidas. E ele dizia, agora, pastor, o que eu faço? Vamos orar. Começamos a orar. Ele, então, tomou uma decisão drástica, deixou daquele segmento e abriu um outro ramo de negócio, abriu uma padaria. Mas sabe de uma coisa? Ele era representante comercial, ele não sabia administrar a padaria. E o que aconteceu com a padaria? Faliu. Isso mesmo. Não é porque nós estamos obedecendo a Deus que as coisas vão ser, a priori, tudo bem. Ele, então, voltou para o seu caminho, a sua profissão, da qual ele dominava, representante comercial.
E aí começou em uma outra linha, não deu certo, e chegou a ser representante comercial de uma empresa ou de uma fábrica de bombons. Uma fábrica de balinha, todo tipo de bombom. Ainda trabalha na mesma profissão hoje. Construiu sua vida, formou seus filhos e tem uma estabilidade financeira hoje, sem precisar continuar sendo representante de bebidas alcoólicas. Já pensou nisso? Conheci uma outra senhora que tinha um bar, se converteu, já fazia anos, pastor, mas não sei como fazer isso. Irmã, mude. Vamos fazer um teste? Mude por algum tempo, tire as bebidas alcoólicas e deixe e veja o que Deus vai fazer. Um mês depois, a irmã fala comigo, ela tirou, e aí um mês depois ela falou comigo, disse, pastor, Deus é tão bom. Eu tinha tantas coisas para fazer em casa e nunca tinha conseguido. E agora Deus abriu portas e as coisas estão sendo feitas. Ela queria reformar a sua casa. E eu não precisei mais caminhar naquela vida que caminhava. Mesmo assim, Deus está sustentando. Essa é a reflexão para a gente pensar. O caminho que você está seguindo é o caminho em que Deus quer a sua vida? Então, assim como uma igreja precisa começar com as ordens de Deus, a sua vida, a vida da sua família, a nossa vida, precisa também começar obedecendo a ordem de Deus. Deus vai nos dar novas oportunidades e nós vamos ver o evangelho alcançar a nossa casa quando começarmos a pregar o evangelho em nossa e para os nossos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se alguém tem uma pergunta a fazer, pode fazer agora, aqui os que estão comigo no Zoom, e algum outro que está no YouTube também pode colocar aí no chat, e nós vamos compartilhar essa palavra para podermos encerrar. Alguém? Se não, não é obrigado a ter, mas vamos refletir sobre essa palavra. Eu quero dizer para você que a partir do dia 4 de outubro, anote aí, nós vamos ter ainda no mês de setembro a nossa escola bíblica aqui no online, e a partir do dia 4 de outubro, nós teremos a escola bíblica presencial. Vai ter a classe dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, de volta funcionando 4 de outubro. Coloque aí na sua agenda, olha, 9 da manhã, 4 de outubro, nós estaremos juntos celebrando a Deus. Vamos fazer uma grande celebração com a volta da escola bíblica. Você já sabe que eu sou apaixonado pela escola bíblica, pelo estudo da palavra, porque eu sou apaixonado, eu amo a Deus, porque Ele me amou, e Deus deixou a sua revelação para vivermos glorificando a Ele através da sua palavra. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua companhia. Bom, nós temos aí, se tiver alguma pergunta, alguma palavra, nos diga. Aí aqueles que estão no YouTube estão agradecendo, né? Nós temos aqui no Zoom a presença da Maitê aqui junto, com a família, estudando da palavra, mais irmãos, a presença da família do irmão Samuel, a irmã Ivone, a irmã Raimunda também. Temos vários irmãos aqui conosco acompanhando no Zoom e você acompanhando no YouTube também. Deus abençoe. E lembrando que, pelas recomendações no município aqui de Luiz Correia, você que tem mais de 60 anos, recomenda-se de todo cuidado, mas não há um empecilho de você participar do culto. Então, conforme já avisei no grupo da igreja, vamos juntos hoje celebrar a Deus e que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você, encerrando esse momento. Vamos orar? Pai querido, eu estendo as mãos para que o Senhor conduza a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um dos teus filhos e que possamos ter alegria de, assim como Lídia, assim como aquele carcereiro e tantos outros,
terem a alegria de abrir a porta da nossa casa para que o evangelho seja pregado. E também, ó Deus, de vermos da nossa família sendo alcançados pela tua graça. Que o amor de Deus nos conduza, que a graça do Senhor nos sustente e que as misericórdias do Espírito nos consolem, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Terminar, hein?